Olá pessoal, eu sou André Faria. No vídeo anterior eu demonstrei para vocês como criar uma conta para gerenciar os seus projetos com o Acelerato, os projetos da sua empresa, como organizar o seu backlog, como criar um backlog, como olhar o quadro de projetos. E agora eu queria mostrar um pouquinho mais disso para você com alguns relatórios interessantes, como o Burn Down Chart, como o Burn Up, como o Cumulative Flow e outras coisas interessantes. Então aqui eu estou te mostrando, a tela que você está vendo, na realidade é do Acelerato que a própria Bluesoft utiliza para gerenciar os seus projetos. Eu vou mostrar para vocês aqui como que está isso tudo em um dos nossos projetos, que é o projeto Águia, que é um sistema de controladoria que a gente tem. Então, se você observar aqui, a gente já tem vários backlogs. Esses backlogs são totalmente flexíveis, você pode criar os seus, cada time da Bluesoft cria os que gosta, né, de utilizar. Então eles gostam de definir que alguns itens do backlog são para o futuro, que outros são do produto realmente, e working são as coisas que estão sendo trabalhadas agora. A gente pode utilizar esses filtros para conseguir enxergar o que a equipe está trabalhando agora, né? Lembrando que também no quadro de demandas a gente pode da mesma maneira enxergar esse quadro. Percebe que o fluxo que eles gostam de utilizar é bem mais complexo que o que eu mostrei para vocês antes, né? Um ticket novo que está sendo analisado, que está sendo aprovado, que está pronto para planejar, que já foi planejado, que está sendo codificado, que está para revisar, que está sendo revisado, que está para testar, que está sendo testado, e assim vai até finalmente ele estar em produção para o cliente utilizar. Uma coisa interessante também, que eu quero mostrar aqui para você, é que eles utilizam listas para organizar esse backlog. Então, tudo, por exemplo, que tem a ver com domínio de negócio, né? Então, esse é um projeto de desenvolvimento de software, desenvolvimento de produto. É claro que você pode utilizar o Acelerato para qualquer tipo de projeto, mas nesse caso, o domínio de negócio do projeto é contabilidade. Então, tudo que tem a ver com balancete de verificação, tudo que tem a ver, por exemplo, com conciliação, você consegue organizar melhor o seu backlog dessa maneira, criando os seus próprios itens na sua lista. E aqui também a gente consegue enxergar as releases. Então consigo ver, por exemplo, as coisas que foram feitas, as coisas que estão sendo feitas aqui agora, a partir do dia 5 de janeiro de 2015. Então consigo ver aqui quais são esses itens. Gostaria de mostrar para você também um relatório que a gente tem, que é o relatório de entrega. Eu posso escolher também essa mesma release, né, do dia 5 que a gente viu na lista. E quando eu gero esse relatório, eu consigo ter uma visão geral de como que essa release, que seria essa entrega do projeto, está sendo composta. Então dá para ver que ela está sendo composta de 4 histórias. Esses tipos de demanda, também você pode criar quantos tipos você quiser para o seu projeto. Aqui nesse nosso projeto, como a gente trabalha com métodos ágeis na Bluesoft, a gente utiliza o conceito de história de usuário, de dívida técnica, que é um tipo de demanda, na realidade, em que a gente vai estar melhorando o código-fonte de alguma coisa que já funciona, a gente não vai estar adicionando nada novo no nosso produto, e demandas de documentação também. Então a gente consegue enxergar aqui como que foi composta essa entrega, essa release. A gente consegue também ver esse Cumulative Flow Diagram, que mostra para a gente todas as fases aqui do nosso processo, né? Todas as etapas para a gente, de uma ideia até a gente conseguir entregar alguma coisa, e quais foram os gargalos durante os dias em que a gente teve em cada etapa. Então, quando você tem aqui uma das cores que está muito grande, pode ser um sinal de que você está tendo um gargalo no seu processo. Então, por exemplo, que as coisas estão demorando demais para serem testadas e que você de repente tem poucas pessoas fazendo esse trabalho de testes, né? Um exemplo bem comum que você conseguiria enxergar nesse gráfico. O Burn Up e o Burn Down, que vai mostrando para a gente o que foi planejado, né? Qual seria o ideal para que o projeto fosse entregue na data da release, e o que aconteceu na realidade. Então aqui a gente está vendo, por exemplo, um exemplo de atraso, em que na realidade quando a gente chegasse aqui na segunda-feira a gente deveria ter tudo entregue, mas que na verdade
a gente só conseguiu fazer uma primeira entrega já aqui bem no meio do projeto. Essa linha reta que você está vendo seriam os finais de semana. Como nós não trabalhamos nos finais de semana, esse período é ignorado aqui no gráfico. Também você pode configurar os horários de trabalho da sua equipe. E aqui eu consigo ver quais foram os tickets que foram de fato entregues. A gente consegue ver que esse projeto não foi entregue no prazo, apesar de ter sido entregue. E a gente consegue enxergar os gargalos e como que foi composto a release desse projeto. Essas releases também você cria no período que você acha interessante, então você pode criar entregas de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, de 6 em 6 meses, isso depende, claro, da natureza do seu projeto. Em projetos de software é aconselhado que essas entregas sejam frequentes, então a gente aqui, por exemplo, gosta de trabalhar com entregas semanais ou quinzenais. Então, uma outra coisa interessante que eu gostaria de mostrar para você é esse item de vazão média, que ele mostra para você uma coisa bacana que é as entregas que essa sua equipe está fazendo. Então, essa equipe a gente pode ver que em algumas semanas chegaram a entregar 35 demandas, isso foi caindo. A média dessa equipe é entregar 20 demandas por semana. É claro que no final do ano aqui a gente não trabalhou, então você percebe que a média das últimas 4 semanas caiu aqui para mais ou menos 9 demandas por semana. Então dá para a gente ter uma ideia mais ou menos de como que estão indo as entregas semanais das nossas equipes e se isso está diminuindo, se está aumentando. Inclusive você pode também filtrar por um determinado tipo de demanda. E aí, claro que vai mudar, essas informações vão mudar. E você também pode escolher se você quer utilizar a quantidade ou se você quer utilizar esforço. Esse esforço é um dado que pode ser estimado pela equipe para definir a dificuldade, né, o esforço que uma determinada demanda tem. Então, aqui, por exemplo, a equipe estimou que esse item tem 8 de esforço, esse tem 5, esse tem 8 também, 13 e 8, e assim por diante. Você pode trabalhar tanto de forma a utilizar tempo, horas, nesse campo de esforço, como você pode utilizar também algumas métricas mais subjetivas. Em software é comum utilizar uma métrica relativa de esforço, que geralmente se trabalha com referências, né? Mas isso é totalmente a seu critério, tudo bem? Você pode editar essas informações facilmente através desse item de editar, e sempre que você termina de editar, essa lista é automaticamente atualizada. Bom, é isso que eu queria mostrar para você por enquanto. Espero que tenha te ajudado a compreender um pouco mais do que você consegue fazer com o Acelerato, como você pode gerenciar o seu projeto. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Muito obrigado.